Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso de número 13. Colossenses. É duro, né? Colossenses 2, o verso 13. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Aqui a cruz não foi uma derrota, a cruz foi uma vitória. Na cruz Jesus não apenas perdoou os nossos pecados, Ele destruiu o poder que nos condenava. A ceia é um memorial dessa vitória. O escrito de dívida foi rasgado, o inimigo foi vencido e nós fomos reconciliados com Deus. A ceia é esse memorial de que Cristo morreu por nós e nos livrou da condenação do pecado, nos fez ter paz com Deus. Toda separação que existia entre nós e o Senhor, foi desfeita. Todo escrito de dívida que estava sobre nossas vidas foi rasgado. E nós estamos aqui para, nesta noite, lembrar disso e celebrar o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. Ó Pai, obrigado por esse momento, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Deus, com os irmãos, em comunhão com os irmãos, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor. Que privilégio poder estar aqui nessa noite e poder, ó Deus, participar, ó Deus, da mesa do Senhor, lembrar daquilo que o Senhor fez na cruz pelas nossas vidas. Ó Deus, o que dá total sentido o fato de estarmos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos lavou, nos redimiu de todo pecado, de toda culpa. O escrito de dívida que estava sobre nossas vidas foi rasgado. Ó Deus, aquilo que nos separava do Senhor foi desfeito, e agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Ó Deus, obrigado, ó Deus. Pedimos ao Senhor perdão, porque agora somos livres, não somos mais escravos do pecado, e nós temos ó Deus, a consciência de que somos pecadores, que falhamos no decorrer da nossa caminhada, e temos a condição de confessar os nossos pecados diante do Senhor. E pedimos perdão, ó Deus, pedimos que o Senhor nos purifique em nome de Jesus, pedimos que o Senhor, ó Deus, abençoe todas as partes desse culto, o momento de louvor, a Tua palavra que será pregada nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações. Ó Deus, a ceia que será ministrada, ó Deus, que o Senhor edifica-nos, ó Deus, através da Tua ceia, da ceia do Senhor, que possamos sair daqui, ó Deus, edificados pelo louvor da glória do Senhor. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria podermos estar na casa do Senhor, para celebrarmos, exaltarmos o seu nome. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amém. Então,
honra, toda a glória rendemos a Ti, Senhor. Só o Senhor. Até a minha adoração
cultuar o Senhor com seu dízimo, sua oferta nessa noite. Vamos declarar que nós confiamos no Senhor. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar. Seguro estou nos braços
Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 34. Salmo 34. Amém. Salmo 34. Diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Permaneça com suas Bíblias abertas, que nós vamos estar expondo este texto. Primeira pergunta para nós é: a vida tem sido fácil para você? Fiz uma pergunta. A vida tem sido fácil? Segunda pergunta: você se sente desafiado por esses dias? Terceira pergunta: o que você tem feito para vencer os desafios? E a última: você crê que Deus é o único que pode ajudar a você a vencer os desafios? O texto que nós lemos, o salmista, ele vem falando da bondade e da misericórdia do Senhor na vida do seu povo, na sua vida, e mesmo diante dos desafios e provações da vida, ele vem falando que a bondade de Deus o acompanhava. E é interessante nós observarmos que esses desafios não são desafios específicos para o salmista, mas se nós percebermos, esses desafios são para cada um de nós. Por quê? Porque todos os dias nós somos provados e desafiados diante da vida. É uma coisa que é extremamente natural. Ontem eu estava falando mais ou menos no mesmo sentido ontem na Pão, baseado em Timóteo, exatamente sobre os dias maus. E a gente precisa ter essa consciência que a misericórdia do Senhor, ela nos acompanha independentemente das circunstâncias da vida. Quais são as verdades que este salmo traz para mim? Vamos lá? Primeira verdade: que a bondade de Deus em nos ouvir. Veja o texto, olha aí o texto, versículo de 1 a 6. Ele está falando exatamente sobre essa bondade de Deus em ouvir. Agora vai para o versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele. Versículo 15. Olha, os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu. Versículo 17. Clamam o justo, e o Senhor os escuta, e o livra de todas as suas tribulações. A primeira verdade desse salmo é que, independentemente da circunstância, a bondade de Deus em nos ouvir. Agora eu faço uma pergunta para você. Você já parou para pensar se Deus não te ouvisse? Você já parou para pensar se Deus não nos ouvisse? Se a gente orasse, clamasse, Deus não nos ouvisse. Você já parou para pensar que tragédia seria a nossa vida? Que frustrações em cima de frustrações, se Deus não ouvisse o nosso clamor, se Deus não ouvisse a nossa oração. Você já parou para pensar nisso? Então o salmista, ele fala dessa verdade, da bondade de Deus em nos ouvir, em ouvi-lo, apesar das adversidades da vida. Amados, é interessante observarmos que um dos grandes gargalos, das grandes dificuldades da vida cristã, é nós nos conscientizarmos das dificuldades. Porque a gente ouve tantas mensagens triunfalistas, a gente ouve tantos youtubers, a gente ouve tantos podcasts por aí, só de vitória, de milagre, de cura, e que venha para Jesus e você não vai sofrer. É esse evangelho que você está ouvindo aí? É esse evangelho que Michel está pregando aqui? Eu creio que não. Eu creio que não. É o evangelho da palavra, que diz: olha, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade,
mas o Senhor é contigo. Deus é bom em te ouvir, Deus Ele te renova, Deus te restaura, Deus te vivifica. Amém? Nos conscientizar que a vida cristã nos propõe esses momentos de adversidade, momentos difíceis. É interessante nós observarmos que ele vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor estava sobre a sua vida diariamente. É isso que ele está dizendo aqui. Pedirei ao Senhor de todo o tempo. Aí ele vai dizer, engrandeceu o Senhor. Aí ele vai falar, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, a bondade de Deus em ouvi-lo e livrá-lo de todos os seus temores, de todas as suas adversidades. Não é que Deus nos poupa, é que Deus nos fortalece em meio às lutas e às dificuldades. Agora a pergunta para nós: o que é que nós temos feito diante dessas lutas? O que é que nós temos feito? Piora a situação ou melhora a situação? Segundo, veja o que ele está dizendo aí. Primeiro, fala da bondade de Deus em ouvir. Segundo, a verdade, a proteção e o livramento do Senhor na vida daqueles que o temem. Veja o versículo 7, leia. Vamos lá? O que é que diz aí? Olha, a gente está lendo a Bíblia errado. Ele livra qualquer um? Não. O texto está dizendo isso. Ele está dizendo, quem teme a Deus? E quem é que teme a Deus? Quem obedece a Deus? Quem é que teme a Deus? Quem confia em Deus? Quem é que teme a Deus? Quem anda na dependência de Deus? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é extraordinária, é direta, é servo deles na vida daqueles que o temem. É impressionante que muitas vezes as pessoas querem o livramento, querem a proteção do Senhor, querem a bênção de Deus na sua vida, mas não submetem aos princípios da palavra de Deus. Não submete. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu não sei quantos aqui já entraram em alguma casa e viram a Bíblia aberta em algum lugar, algum texto lá. Normalmente as pessoas abrem nas bem-aventuranças, outros abrem no Salmo 23, outros abrem no Salmo 91. Não vai resolver nada. A Bíblia aberta em algum salmo não vai adiantar nada, é um amuleto. Porque o salmista vai dizer o que no Salmo 91? Os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, o livramento, a proteção não vem para qualquer um, vem para aqueles que são de Deus, que habitam, que obedecem, que andam com o Senhor. A mesma coisa, o anjo do Senhor vai proteger, vai livrar aqueles que temem ao Senhor, que está debaixo das asas do Senhor, em obediência ao Senhor. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas querem a proteção, mas não querem viver debaixo das asas do Senhor, dos braços do Senhor, na dependência do Senhor. Será que nós somos esse tipo de crente que só queremos a bênção? Só? E nunca entende que nós precisamos cumprir os princípios da palavra de Deus, obedecer ao Senhor. Nós vamos para frente. Ele fala de uma terceira verdade. Veja aí no versículo 10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. A terceira verdade desse salmo: a provisão do Senhor na vida dos que o temem. A provisão, o cuidado do Senhor. Olha como a palavra de Deus ela é tranquilizadora para o meio do teu coração. Se nós atentarmos para a palavra de Deus, veja, se nós vivêssemos mais a palavra de Deus, eu e você vivíamos menos ansiosos. Porque a gente vive uma eterna ansiedade pelo amanhã. E a ansiedade que é? Nada mais é do que trazer o problema de amanhã para hoje. Nós somos ansiosos por natureza. E nós precisamos viver a cada dia na convicção de que o Senhor, Ele vai suprir o que for necessário para a minha vida. Ele não vai dar o que você quer, Ele não vai me dar tudo que eu quero, mas Ele vai providenciar, se eu obedecer, se eu temê-lo, tudo aquilo que for necessário à minha vida. Porque a gente confunde o que é necessário com o que é supérfluo. Então, infelizmente, nós somos ansiosos, preocupados por demais em coisas que Deus não prometeu na sua palavra. Irmãos, Deus não prometeu. Deus não prometeu para que eu ia ser rico. Deus já prometeu para você ser rico. Já não. Não. Alguns são.
outros não. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que buscaram ser ricos de qualquer jeito caem na condenação do diabo. Então as pessoas hoje elas estão mais interessadas nos bens, nas coisas materiais, do que viver uma vida em paz, na presença de Deus. Esquecendo que nada nós vamos levar daqui. Eu não sei se vocês conhecem um pouco, a cultura americana é diferente da nossa. Por exemplo, os pais americanos, eles trabalham e ensinam os filhos a trabalhar. Só que quando eles morrem, a maioria deles, eles não deixam herança para os filhos. Por exemplo, se ele tiver 10 milhões na conta, ele deixa 10% para os filhos, o resto eles já deixam para instituição de caridade. Por quê? Ensinando os filhos a serem homens, a serem mulheres de compromisso e de responsabilidade e não viver na tenda dos pais. É a cultura deles. Outro dia Bill Gates deu uma entrevista, um dos homens mais ricos do mundo, ele disse que já está tudo determinado, é 10% só para os filhos. Agora 10% do Bill Gates, né? Mas essa é a cultura deles. É a cultura deles. Ensinar as pessoas a trabalharem logo cedo. Ensinar as pessoas a se virarem logo cedo. Para não viver ociosas e ansiosas. E nós somos muitas vezes ociosos e ansiosos. A Bíblia vai dizer, irmãos, aquele que não trabalha não come. E é uma adagem popular que diz o quê? Vocês lembram daquela adagem popular que diz mente vazia? Oficina do diabo. Então a gente muitas vezes está com a mente vazia, fica ocioso, ansioso e tantas outras coisas mais. E nós muitas vezes somos ansiosos por não compreendermos e não confiarmos no que está escrito na palavra de Deus. Ele vai dizer, Filipenses 4:6, e 1:5-7 de Pedro, em Filipenses ele vai dizer que nós não fiquemos ansiosos, mas todas as nossas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus, corações e ações de graça. 1 Pedro ele vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A pergunta é, nós acreditamos que Deus cuida de nós mesmos? Essa é uma das expressões mais desafiadoras, quando ele diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Nós acreditamos nisso? Nós acreditamos. Veja o que diz o capítulo 37 do Salmo. Vira sua página um pouquinho. Salmo 37, versículo 4. Olha o que ele diz. Para que a proteção, o cuidado, a bênção, a prosperidade do Senhor na sua vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais. Versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrite por causa do homem que prospera no seu caminho. Versículo 25. O que ele diz? Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Cuidado de Deus, a provisão de Deus na vida daqueles que o temem. Deus cuida, queridos. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos. Quarta verdade desse salmo. Veja o versículo 11, Salmo 34. Vamos lá? Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. A quarta verdade desse salmo é que Deus ensina aos que estão dispostos a aprender. Nem todos estão dispostos a aprender. O texto é muito claro, quando ele diz, vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. A pergunta é, estamos dispostos a aprender? Ouvir, ó, o texto está falando, ouvir, filho meu, ouvi. Agora, e eu vos ensinarei. Então a gente só aprende quando ouve, queridos. E quando a gente busca colocar em prática. Estamos dispostos a aprender? Essa é uma pergunta que não pode calar. Estamos dispostos a aprender de Deus? Será que nós não achamos que somos sábios demais, independentes demais, e que nós já sabemos tudo, e que a gente não precisa de aprender mais nada de Deus? Quando a Bíblia fala que a nossa vida com Deus, que o nosso crescimento é processual, é um processo, é paulatinamente, é dia após dia, quando Oséias vai falar no capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, o conhecimento de Deus, a intimidade do Senhor é dia a dia, é gradativo. Todo dia que Deus me der de vida, eu preciso aprender com o Senhor. Paulo escrevendo aos
Filipenses capítulo 4, 12 diante, ele vai dizer, ele vai dizer, não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para as que dentro de mim estão, eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Ter humildade para aprender. Todo dia. Só não aprende quem não quer, mas Deus está sempre na sua palavra a nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia nos ensina como ser os melhores esposos, as esposas, pais, filhos. A Bíblia nos ensina como lidar com as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Tudo que tiver a mão faz conforme as tuas forças. Tudo que Deus coloca, Ele coloca diante de nós para que nós façamos com responsabilidade. E muitas vezes nós não as temos. Como nós precisamos de Deus todos os dias. Eu costumo dizer, uso uma frase, um adágio popular, que todos os dias a gente tem que matar um leão para sobreviver. Ou seja, são as lutas, são as dificuldades, mas que a gente, com a graça de Deus, a gente vai vencendo. É só confiarmos nele, é só descansar no Senhor. Amém? E por que muitos deixaram de aprender? Por causa do orgulho. Da arrogância. Eu até falei na minha igreja outro dia, no ano de 94, fevereiro de 94, quando eu fui para o seminário, eu fui na Conde da Boa Vista, em Recife, e entrei em algumas lojas, na Americana, para ver o caderno. Eu entrei na lojinha pequena, estreita, e olhando os cadernos, eu sempre gostei de comprar pelas frases. Aí tinha uma frase no caderno: muitos deixaram de aprender por se acharem suficientemente sábios. Eu peguei esse caderno, eu comprei esse caderno, e eu sempre carreguei isso comigo. Muitos deixaram de aprender por se acharem suficientemente sábios. Deus, não permitas que eu seja arrogante ao ponto de não querer aprender do Senhor. Irmãos, nunca sejamos autossuficientes em nenhuma área das nossas vidas, mas que aprendamos a depender de Deus todos os dias. Amém? Quinta verdade, veja o versículo 12 em diante, do 12 ao 16, diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, refreia a língua do mal e os lábios de falar dolorosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos são abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. A quinta verdade é que a bênção de Deus repousa sobre aqueles que se apartam do mal e dos maus. Apartar do mal, sair, como Paulo vai falar a Timóteo, tudo aquilo que porventura for a aparência do mal, aquilo que vai nos levar para coisas que não edificam, que não é abençoador, a gente fugir, a gente sair. E a bênção de Deus vai estar exatamente sobre a vida daqueles que levam a vida cristã a sério. Como diz o Salmo 1, quem lembra? Bem-aventurado o quê? Não, aí é só 138. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta ao dos escarnecedores. Antes de fazer estar na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele será como uma árvore frutífera, junto aos espíritos de água, cujas folhas não murcham, mas no devido fruto, no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, irmãos, a bênção de Deus está repouso sobre aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, não se detêm no caminho dos pecadores, mas que tenham prazer naquilo que é de Deus. A gente precisa entender isso, e o salmista está falando isso. Aquilo que não é compatível com a nossa vida cristã, aquilo que não faz bem para nós, aquilo que não é compatível com os sinos da Sagrada Escritura, a gente tem que tirar da nossa vida. Aquilo que é mundano, que é carnal, tem que ser extirpado da nossa vida. O texto é claro: quem é o homem que ama a vida, que quer a longevidade, aparte-se do mal, a sua língua do mal, os lábios da mentira, de falar dolosamente. Ei,
aparta daqueles que praticam o mal, não apenas deixar, mas apartar. Os olhos do Senhor repousam sobre aqueles, sabe, sobre os justos. O Senhor vê tudo que eu faço, tudo que você faz. Então a gente precisa entender que a bênção de Deus repousa sobre a vida daqueles que se apartam do mal. Deus já nos tirou das trevas, nós não temos mais nenhum compromisso com as trevas. Amém, queridos? Não temos. Nós não temos como ser luz e trevas ao mesmo tempo. Tiago vai dizer que nós, que de uma mesma fonte, não pode jogar água doce e água salgada. O crente, ele tem que ser crente, independente da circunstância. Ele não pode ser hoje crente e amanhã descrente. Ele não pode ser uma bênção hoje e amanhã uma maldição. Não. Nós já bebemos da água da vida, que é Cristo. Amém? E nós temos que jorrar coisas boas, águas que correm do trono de Deus. Temos que ser diferentes. Temos que fazer a diferença em meio a um mundo tão cruel. Nós não podemos ser mais um no meio da multidão. Mais um no meio da multidão. E outra verdade que o salmista fala neste salmo. Veja o que diz o versículo 19 em diante. Muitas são aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. A última verdade que o salmista fala nesse salmo é que as aflições na vida do crente são inevitáveis, mas os livramentos é uma realidade. Vamos repetir? As aflições na minha vida são inevitáveis, mas os livramentos uma realidade. É isso que ele está falando aqui. São inevitáveis as lutas, os problemas, as dificuldades, mas Deus vai te livrar, Deus vai te dar força, Deus vai nos renovar, Deus vai nos vivificar, Deus vai nos dar força para superar os problemas que nós passamos. Agora, muitas vezes tem problemas que nós mesmos criamos. Você sabia que a gente muitas vezes gosta de problema? A gente cria problema. Por exemplo, eu estou aqui, aí o presidente Michel fala: pastor, não pegue nessa porta não, que ela está tendo contato, está tendo choque. Aí eu pego. Eu peguei porque eu quis, então me lascar mesmo para tomar vergonha na cara, não? Porque Michel falou para não pegar, porque eu vou tomar choque. Então, se eu te alerto, você me alerta, e eu tento fazer contrário do que eu fui alertado, até porque eu quero me arrebentar. Então, Deus, tanto sofrimento, Deus, tanta aflição, eu não aguento mais. Mas será que a aflição que nós estamos passando hoje, o problema que nós estamos passando, não foi nós mesmos que criamos? Será que não foi nós mesmos que criamos? Então a gente precisa estar atento a essa realidade. As aflições é uma coisa inevitável, mas os livramentos são uma realidade. A pergunta é: como nós temos agido e reagido diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades? Nós temos reclamado, murmurado, diante dos nossos perrengues. O que nós temos feito? Desistido? Não vou mais levar esse casamento à frente, não vale a pena, eu não vou mais para a igreja, eu agora vou chutar o pau da barraca. Vai piorar. Se o negócio está complicado, vai complicar mais ainda. Então nos agarrar com Deus, porque a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor repousam sobre os seus filhos, os ouvidos do Senhor estão abertos ao seu clamor. Então vamos clamar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não o sabem. Amém, queridos? Amém. Andar com Deus, andar em paz com Deus, viver, ser crente, não é um passaporte, não é uma apólice de seguro, de garantia contra a luta, contra o problema, não é nada disso. Mas é exatamente o texto que Michel leu, de Colossenses. Mas é a certeza de que ele venceu lá na cruz, nós vamos vencer também no nome de Jesus. Amém? Esse é o diferencial. Não é a ausência de luta, de problema, mas é a convicção plena de que o Senhor está conosco. As provas vão vir, mas Ele nos garante a vitória. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em
triunfe. O que é que mais importa dentro de tudo isso? Irmãos, é a promessa do Senhor de Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença do Senhor é que vai fazer a diferença na vida do cristão, diante das suas provas, diante das suas lutas. Saber que o Senhor não falha. Ele pode não nos livrar dos problemas, Ele pode não nos livrar das aflições, mas Ele vai atravessar conosco esses desertos, vai estar conosco em meio às aflições e vai nos dar vitória para a glória do Senhor. Amém? Concluo nos desafiando a nos colocar diante de Deus, a pedir misericórdia a Deus e crer na bondade e na misericórdia do Senhor que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça a Deus que te fortaleça. Amados Deus, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor. O salmista Davi, ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. E tu és bom independente das circunstâncias da vida. Tu és bom quando estamos em paz. Tu és bom quando estamos em conflitos. Tu és bom quando estamos em guerra. Tu és bom na abundância. E tu continuas sendo bom na escassez. O Senhor é bom em toda e qualquer circunstância. E nós te louvamos por isso. O Senhor não tem falhado, é nós que falhamos. O Senhor não falha, é nós que vacilamos. Tenha misericórdia de nós. Oramos pela tua igreja, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a temer ao Senhor, a andar com o Senhor, a viver na dependência do Senhor, debaixo da tua potente mão, no nome de Jesus. E nesse momento nós te clamamos: Deus, tenha misericórdia de nós. Iremos participar da mesa do Senhor. Passa o teu sangue sobre nós, nos purifica, nos habilita a participarmos da mesa do Senhor. Esse momento de ceia, onde, Deus, vem ao nosso coração, a nossa memória, o que o Senhor fez. Isso só é possível porque o Senhor carregou aquela cruz, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu o inferno. O Senhor, Deus, está aqui, ó Deus, no meio da tua igreja. O Senhor ressuscitou e vive eternamente, e essa é a nossa esperança. Por isso, fortalece-nos para vivermos diante do Senhor com alegria e, ó Deus, com o coração agradecido, por saber que apesar de nós, o Senhor continua sendo bom. Muito obrigado em nome de Cristo. Amém. Vamos participar desse momento, queridos, da ceia do Senhor, a mesa do Senhor, participar, o privilégio. O Senhor outrora nós estávamos aí participando da mesa do mundo, das lavagens do mundo. O Senhor nos libertou e nos trouxe para participar da sua mesa, a mesa do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, abençoou, deu aos discípulos e disse: a meu corpo que é dado por vós, fazeis todas as vezes que o comeis em memória de mim. E por semelhante modo, depois da mesa, tomou o cálice. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis o pão e tomares o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém?
Jesus, sobre o meu corpo que é dado por vós, fazeis em memória de mim. Comei dele todos. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: cálice não obedece no meu sangue, fazeis em memória de mim. Bebei dele todos. Obrigado, Senhor, por participarmos da mesa do Senhor. Somos indignos, mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. A justiça do Senhor nos tornou dignos. Obrigado, Pai, porque em Ti nós podemos participar dessa mesa com o coração grato e com a consciência limpa de que os nossos pecados foram purificados pelo Teu sangue, em nome de Cristo. Amém. Sábado, né? Sábado.